Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Correia, irei trabalhar com vocês com a disciplina de Geografia, tá certo? E convido nesse momento para você, aluno, pegar seu material, lápis, caderno, também convidar seu papai, sua mamãe, e sentar no sofá e vamos assistir a primeira aula de Geografia do 7º ano. A gente tem como tema paisagens brasileiras e os estereótipos regionais, certo? E diz o seguinte, o estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia preconcebida que acaba colocando as pessoas ou grupos sociais em caixinha, criando rótulos, ditando seus comportamentos e padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. Então, como deu para vocês perceberem, né, a questão dos estereótipos, né? São ideias preconcebidas que nós criamos, né, do senso comum para querer rotular um determinado grupo de pessoa. Então, porém, eu trago para vocês uma imagem. Essa imagem é de um jogador. Por que eu trouxe essa imagem? Porque, na verdade, com essa imagem, eu vou explicar para vocês o significado de todo o nosso contexto em relação aos estereótipos. Diz o seguinte, quando se diz que todo brasileiro gosta de futebol, todo brasileiro gosta de caipirinha, eu estou generalizando um grupo de pessoas. Como eu li para vocês, quando a gente diz o seguinte, que todo brasileiro gosta de futebol, que todo brasileiro gosta de caipirinha, ou se gosta de samba, na verdade eu estou generalizando um grupo de pessoas. Porque, na verdade, nem todo brasileiro gosta de futebol, nem todo brasileiro gosta de caipirinha e nem todo brasileiro gosta de samba. Então, quando a gente usa essa expressão, a gente está fazendo o quê? Está generalizando um grupo de pessoas, tá certo? Então, isso é chamado de estereótipos. Por exemplo, eu tenho mais outro exemplo. Se eu digo que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem as favelas. Naquela favela moram várias pessoas boas, mora família, mora estudantes. Mas se eu digo que naquela favela só existem criminosos, eu estou generalizando aquele grupo de pessoa, tá certo? Eu estou rotulando aquele grupo de pessoa com o meu preconceito em relação àquela sociedade. Trouxe também aqui outra imagem de uma japonesa, né, que diz, quando se diz que todo japonês veste-se desta forma, estou rotulando determinado grupo de pessoas. Portanto, isso é estereótipo. Eu trouxe outra imagem, né, de uma japonesa, tá certo? Que nem todo japonês, na verdade, ele se veste dessa forma, porque o japonês também se veste normal, como nós, calça, camisa, sapato, tá certo? Nem todo usa esse tipo de roupa. Então, também é um pensamento nosso, né, que a gente cria em relação a esse grupo de pessoas. Agora eu pergunto para vocês, eu trouxe uma imagem, né, uma imagem assim, essa cidade é muito conhecida nos telejornais, ela é muito conhecida, né, mundialmente, né, inclusive é uma das capitais mais ricas do planeta, né, considerada a mais rica do planeta. Eu gostaria de saber se vocês tentam adivinhar, dizer que cidade é essa. E aí, vocês conseguem dizer? Quem está em casa, né, que está assistindo, aluno, o papai que está ao lado, a mamãe que está ao lado, consegue dizer que cidade é essa, identificar que cidade é essa? Porém, essa cidade é a cidade, a capital dos Estados Unidos, a capital de Washington. Por que eu trouxe essa imagem? Porque geralmente quando os americanos eles criam seu roteiro de viagem, eles só vê três coisas em nosso país. Ele só vê três pontos turísticos. Ele vê a floresta amazônica, né? Por ser um laboratório de análise, um laboratório a céu aberto. Ele vê também a questão lá na região norte, que é a Amazônia.
Descendo para a região sudeste, eles só vão observar o Rio de Janeiro, devido ao Carnaval, o Cristo Redentor e as belas praias que existem no Rio de Janeiro. E descendo para o sul, eles vão ver o quê? Só vão ver as cataratas do Iguaçu. Por quê? Eu estava lendo um site de uma revista, e o site dizia que ele só tem esse olhar voltado para esses três lugares. Então, eles criam uma imagem da gente, tá certo? E essa imagem, para eles, acham que a gente só tem a floresta amazônica, só tem carnaval, praia e a catarata do Iguaçu. Mas, na verdade, existem muitas outras belezas naturais para que nós possamos curtir e apreciar todo esse espaço que nós temos de belo e bonito, tá certo? Então, essa imagem que ele tem nossa é chamada o quê? Uma imagem de estereotipadas em relação ao nosso território brasileiro. Eu trouxe também aqui outra foto, né, que diz o seguinte: geralmente passa muito na mídia a questão da seca e eles pensam que todo nordestino estão nessa mesma condição social, mas na verdade não é isso. Eu acredito que vocês, quando estão assistindo a TV, passa muito assim na TV, na mídia, em jornais, geralmente eles só tiram foto da parte do sertão, tá certo? E quando a gente vê essas fotos, o que é que eles vão dizer? Que os nordestinos estão passando por situação precária. Mas, na verdade, aqui tem até uma porção do Nordeste, tá certo? Porque a gente é muito criminado em relação ao Nordeste e, geralmente, a gente só pega essas fotos, tá certo? Que, para cada vez mais, a nossa imagem passa a impressão de que a gente são pessoas miseráveis, que vivem em maus situações. Mas, na verdade, não é isso, tá certo? A região do Nordeste é muito grande e existem litorais que tem muito emprego, as pessoas estudam, as pessoas têm seu lazer, têm sua casa. Então, mas na verdade, eles só mostram essa questão da miséria da nossa região. Outra foto também que eu trouxe para vocês. São características de um povo necessitado à falta de oportunidade. E quando a gente observa essa paisagem, que vê essas pessoas, a gente percebe, né, que é a falta de oportunidade que eles não tiveram. Então, o que é que isso vai acarretar? O que é que acarreta isso? Os fatores climáticos da região, tá certo? Investimento da parte dos políticos também. Então, tudo isso aí vai interferir no desenvolvimento dessa região. Mas a partir do momento que os políticos, né, se voltar com amor, com dedicação a essa população, criar, né, um sistema que possa contribuir com essa população, com certeza eles irão mudar também, como o resto da região ter uma vida mais economicamente melhor e que possam cada vez mais viver dentro desse contexto social, com democracia, né, com direito, né, o espaço que ele tem e etc. Também tem aqui, eu trouxe a imagem aqui, né, do mapa do Brasil. Por quê? Pode até perguntar, por que esse mapa do Brasil? Nós sabemos que o Brasil ele é dividido em 5 macro-regiões. Cada região tem suas características, tá certo? Tem característica parecida, mas também tem características diferentes uma da outra. E muitas vezes a região Nordeste é muito discriminada em relação às outras regiões, porque é passado para nós, é passado para a sociedade, como a nossa região realmente é uma região desprovida de recursos, acham que nós não somos preparados para competir. Então, ele tem essa imagem nossa, então essa imagem é chamada o quê? De estereótipos. Ele diz o seguinte, o texto: o nosso país está dividido em 5 macro-regiões, da qual nossa região é vista como um povo sofrido por causa da seca. Porém, essa visão que eles têm a nosso respeito é uma visão estereotipada.
Então, como falei para vocês, entendeu? Essa visão que ele tem em relação à nossa região, em vários sentidos, na economia, na educação. Então, eles têm essa mal visão nossa, então essa visão que eles têm do senso comum que chama estereótipos. Eu trouxe também aqui, né, tem aqui outra paisagem belíssima. Geralmente, quando nós estamos assistindo TV, que a gente percebe muito aquelas cidade grande. E geralmente a cidade grande, ela fica mais no eixo entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São as três cidades que aparecem mais na mídia. E a gente já está tão habituado, né, na nossa mente, né, de ver essa cidade, que quando a gente vê uma cidade maior, com vários edifícios, a gente já vem logo na nossa mente que essa cidade é São Paulo. Pode ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro. Mas, na verdade, não é bem assim. Então, até a gente mesmo, a gente cria esses estereótipos, né, em relação a outros lugares, tá certo? Que o lugar é nosso, tá certo? E a gente vai pensar logo que aquilo é uma visão, tá? Uma visão estereótipa, né? Isso que a gente cria de outra cidade. Ele diz o seguinte: geralmente, quando se vê uma cidade desse porte, pensamos logo em São Paulo e Rio de Janeiro, até mesmo por causa das novelas, os grandes noticiários de TV, mas na verdade essa cidade é Recife. Você vê, como eu falei para vocês antes, não é isso? Quando a gente vê uma cidade grande, a gente pensa logo São Paulo. Por que São Paulo? Porque é onde acontece tudo, né? É o centro econômico do mundo, do Brasil, tá certo? Todas as informações que vêm do exterior chegam logo em São Paulo e São Paulo distribui essas informações. Então São Paulo está muito na mídia e quando a gente vê qualquer cidade do porto de São Paulo, a gente pensa logo que é São Paulo, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos de estereótipos. Os japoneses são educados e reservados. Mas será que realmente eles são educados e reservados? Outro exemplo, os alemãos são sérios. Será que todos os alemães são sérios? Será que eles não riem? Certo? A gente tem, os jovens são irreverentes. Será que todos os jovens são reverentes? Tem os que sim, outros não. Então, essa visão que nós temos em relação a esse grupo de pessoas que eu já falei, é chamado o quê? De estereótipos, tá certo? Os mais velhos são conservadores. As mulheres são intuitivas. Os bombeiros são heróis. Será que todos os bombeiros são heróis? Então, meus queridos alunos, se a gente observando, né, o tema, né, estereótipos, então, como eu falei para vocês no início da aula, é o quê? É uma concepção que a gente cria de um determinado grupo de pessoas, querendo o quê? Rotular ou padronizar de acordo com a nossa ideia do senso comum, tá certo? Eu espero que todos entenderam a aula, tá certo? Que vocês tenham uma boa reflexão, façam a leitura do slide, né, das fotos e que Deus abençoe e até a próxima aula.